Deus faz milagres hoje? Pegando carona na ideia que você mencionou aí de que os atos de milagres de Cristo são pequenos exemplos daquilo que foi inaugurado, né, com a sua vinda, acerca da restauração que está prometida, novos céus e nova terra, a consumação como sendo o último capítulo, e nós temos o livro de Apocalipse como um dos principais que revelam a conclusão disso. Me parece que sim, Deus faz milagres hoje, mas não na forma com que se apresenta as propagandas evangélicas, né, que banalizaram, que tornaram o incomum normal. Então... E nós podemos dizer também, podemos ir além, né, Ricardo? Nós podemos dizer que Deus, hoje, ele não faz milagres como ele fez no registro dos evangelhos. Porque aqueles milagres eram sinais de que Jesus Cristo é Deus. E uma vez que esses sinais já foram registrados, então a questão é crermos no registro dos milagres, não se experimentamos os milagres hoje em dia, né? Agora, esses registros, eles apontam, de novo, para a divindade de Cristo. Cristo é o Rei do Reino que veio trazer, então, redenção para nós pecadores. É isso que os milagres, eles estavam dizendo ali, não é? E aí, por que os apóstolos eles fizeram milagres, sinais? Perceba o seguinte, os apóstolos, eles eram comissionados por Cristo e foi dado a eles poder para eles operarem aqueles milagres. De tal maneira que não é como muita gente diz hoje, né, Ricardo? Que fala, olha, vem aqui, eu vou orar, e aí quando o camarada ora e não acontece nada, é porque você não teve fé. Não, os apóstolos dizem que até a sombra deles curava. Exatamente por isso, porque eles apontavam para quem é Jesus. Uma vez que o cânon foi fechado, já há o registro disso, então não é mais necessário então que aconteça isso hoje, né? Embora sim, há milagres, mas não como aqueles sinais, né, dos evangelhos. Exatamente. Isso não anula que a providência de Deus ela permanece e persiste. Mas a demonstração da providência de Deus, em alguns momentos, ela é até de uma forma um pouco mais sobrenatural. Isso não implica que pode ser considerado o mesmo patamar daquilo que foi feito com Cristo e com os apóstolos que detinham a responsabilidade dada por Deus de lançar os alicerces do Novo Testamento ali na igreja. Uma vez concluído isso, como você bem falou, não tem mais, eu creio que não tem mais esse status de confirmação da veracidade do evangelho, né? Mas não anulou as expressões da graça e da providência de Deus no nosso contexto, mas não mais com esse teor, com essa ideia. E principalmente com essa confusão na metodologia que alguns pregadores se fazem valer dos supostos milagres, apenas como um culto à personalidade, uma forma de promoção das placas de algumas igrejas. É importante a gente... Por isso que a Bíblia tem que sempre nos guiar. A gente tem que evitar muito cair no pragmatismo que muitos têm hoje, em termos de o milagre aconteceu, então... verdade. É verdade. Não, olha... A Bíblia, olha a visão que Jesus tem sobre as pessoas que ficam procurando milagres. Lá em João, capítulo 6, verso 26, Jesus diz assim, Jesus respondeu, em verdade, lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, isso ele havia multiplicado os pães, era um milagre, não porque vocês viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. E aí eles perguntam, o que faremos para realizar as obras de Deus, né? Jesus, então, responde no verso 29, a obra de Deus é esta,
que vocês creiam naquele que ele enviou. Ou seja, que é algo mais claro do que isso, os sinais que Jesus estava realizando ali era para confirmar que ele era o Messias enviado para salvar, para redimir o povo, e que ele deveria ser crido como filho de Deus. Quando a gente vai lá para Marcos, capítulo 16, você vê lá que depois que Jesus faz o comissionamento, no verso 15, quando ele diz, vão por todo mundo, pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aí, o próprio Cristo, ele faz um link entre a autoridade dele e a autoridade apostólica. Quando ele diz no verso 17, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Acontece isso com Paulo, né, a víbora lá do final do livro de Atos. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, Jesus já estava o quê? Preparando o terreno para o livro de Atos. Né? Preparando o terreno para que os apóstolos, por meio dos sinais e milagres que eles iriam fazer, fossem nos apóstolos um eco da autoridade de Cristo. Né? Estivesse ecoando para que os apóstolos tivessem essa autoridade sendo, então, testemunhada através desses sinais que eles realizaram, desses milagres.